Olá, sou Carlos Oliveira, diretor da Escola de Teologia Cristã Reformadores, a STEC-REF, e nessa oportunidade nós vamos dar início à aula de número 1 do nosso curso de capelania. Se você que já é aluno do curso de capelania, que já recebeu aí os slides, você pode acompanhar com o seu slide as explicações que nós vamos trazer aqui. E caso houver dúvidas, vocês podem deixar aqui nos comentários ou no chat para que um dos nossos professores possa trazer até você, levar até você a resposta, o esclarecimento para a sua dúvida. Se você ainda não é aluno da nossa escola, a STEC-REF, seja não somente no curso de capelania cristã, como nos demais cursos, você também se sinta à vontade para entrar em contato conosco, tirar suas dúvidas acerca da nossa escola, dos nossos cursos, de tudo aquilo que nós oferecemos, para que você também tenha a oportunidade de começar a estudar a palavra de Deus. A nossa escola, ela tem núcleos em alguns estados do Brasil e também, é claro, não somente o curso de capelania, mas também nós temos cursos para formação de obreiros, cursos de apologética e, claro, os cursos tradicionais de teologia, desde o nível bacharel, o nível mestrado e o nível doutorado. Então, você que ainda não começou a estudar teologia ou nada referente à palavra de Deus, é a sua oportunidade de entrar em contato conosco e começar a estudar as Sagradas Letras. Então, vamos lá. Aula de capelania cristã, aula de número 1, e nessa aula nós vamos aprender um pouco da parte histórica, dos propósitos, da relevância, de tudo aquilo que envolve a capelania cristã, para que a gente possa, a partir daí, entrar em matérias, em temas mais específicos da nossa matéria de capelania cristã. Então, aqui no nosso slide, nós vamos começar aqui com uma breve introdução, onde nós vamos falar um pouco da história, do surgimento, né, do propósito da capelania, o seu objetivo e a relevância, a sua importância para a sociedade como um todo. Então vamos lá. Você vai poder ler aí no seu slide tudo aquilo que nós temos aqui. Na verdade, esse vídeo que nós estamos apresentando é o slide que você que já é aluno possui e que você que não é aluno pode receber o slide. E não somente isso, receber também o certificado e a sua credencial de capelão, ok? Então vamos lá. A capelania cristã é uma prática muito antiga e que remonta aos tempos antigos com raízes profundas na história da fé cristã. Então, a primeira coisa que nós vamos já aprender aqui, e que é importante, é que você tenha em mente que a capelania cristã não é uma prática recente, não é uma prática que surgiu agora. A capelania cristã, ela remonta aos tempos antigos. Se nós observarmos aqui no tópico de história e lermos aqui as primeiras partes aqui, nós vamos observar aqui na parte de história que os primeiros indícios de capelania cristã remontam ao Império Romano, quando o cristianismo ainda era uma religião, uma fé perseguida, e os cristãos frequentemente enfrentavam situações de hostilidade, marginalização. A gente sabe um pouco da história da igreja, não é? E nesse contexto turbulento surge os capelães, né? Que eram pessoas direcionadas, escolhidas e selecionadas pelo próprio clero para oferecer suporte, assistência e cuidado a essas pessoas que passavam por essas muitas dificuldades, ok? Então, quando nós falamos da questão histórica da capelania, quando nós trazemos à tona as particularidades, as questões mais intrínsecas da história da capelania, nós temos que ter em mente que, acima de tudo, a capelania não é algo que surgiu ontem, anteontem, mês passado, ano passado. A capelania ela remonta a um período muito antigo, desde o Império Romano. E, acima de tudo, a capelania, ela inicialmente, ela teve uma incursão maior na esfera militarizada. Por quê? Porque
Quando Constantino, e aí você vai ter que entender um pouco da história da igreja para saber quem é Constantino, o que que levou Constantino a abraçar o cristianismo, e isso eu conto inclusive no meu livro História da Igreja, que você também pode adquirir aqui conosco. Quando Constantino ele abraça a fé cristã, já havia muitas pessoas em Roma que já tinham abraçado a fé cristã, inclusive soldados que faziam parte das muitas legiões romanas. E nós sabemos pela história que as legiões, o exército romano, eles tinham muitas incursões, muitas batalhas contra nações, contra outros povos. E a partir daí, muitos soldados morriam, viam a óbito, faleciam nesses muitos conflitos, que era comum naquele tempo, e esses capelães selecionados, eles eram enviados juntamente com as legiões para, nesse momento, dar suporte a esse soldado que estava a óbito, que iria falecer. Não somente assim, mas também, claro, na prestação de culto. Então, os capelães, eles prestavam culto, realizavam os cultos, tá? E não somente isso, prestavam esse suporte a esses soldados. Quer um exemplo prático muito interessante? Provavelmente você já teve a oportunidade de assistir algum filme de guerra, de história de guerra, e você já deve ter observado que quando um soldado ele estava prestes a falecer, estava ali nos seus últimos momentos, né, era chamado um padre católico, um pastor evangélico, uma pessoa de uma outra crença, dependendo da crença desse soldado, esse capelão, esse padre, esse pastor, ele se dirigia até essa pessoa, fazia as orações, apresentava essa pessoa, e essa pessoa, a partir daí, falecia e morria, não é? Você já deve ter observado isso. Então, isso é uma prática, como você mesmo pode perceber, muito antiga. Então, o capelão, no contexto histórico, quando ele surge também nesse contexto, nessa performance, podemos assim dizer, na execução dessa assistência última a esse soldado que viria a falecer. Então, surge com as campanhas romanas, com as legiões romanas, onde pessoas gabaritadas instruídas para aquele exercício, acompanhavam essas legiões para levar esse suporte nesse momento de dor, bem como também na prestação de culto, na realização do cerimonial do culto a Deus. E isso seja um capelão cristão protestante, seja um capelão cristão católico, ou seja uma pessoa de uma outra viés, de uma outra religião, de uma outra definição de fé ou credo, ok? Então, historicamente, a gente já aprendeu aqui nesses minutos que a capelania não surgiu ontem, não surgiu recentemente, não surgiu por agora, não surgiu a partir do momento que você ouviu a primeira vez numa igreja, ou num hospital, ou num presídio, enfim, a capelania ela remonta tempos antigos, ela surgiu no momento instável da religião cristã, no momento de dificuldade, então a partir daí, a capelania passa a ser relevante na sociedade de modo geral, e nós vamos observar a partir daqui dessa parte que nós vamos trazer no próximo slide, que é o propósito e a relevância. Por que propósito e relevância? Quando nós percebemos na história onde a capelania surge, como ela surge, ela tem um propósito e ela tem uma relevância. Porém, esse propósito e essa relevância, ele não se limita apenas na esfera militarizada, como era no período romano, quando os capelães acompanhavam as legiões romanas. Não. Como o propósito é dar suporte, você observa aqui que o principal propósito é justamente dar assistência, dar cuidado, dar suporte às pessoas. Logo, a capelania ela abraça, ela passa a abraçar, né, outras vertentes, outros contextos, como por exemplo, nós vamos falar isso mais adiante em outras aulas. Ela passa a atuar em hospitais, ela passa a atuar em funerais, ela passa a atuar em presídios, ela passa a atuar na escola, ela passa a atuar na comunidade de modo social. Então, o capelão ele começa a ter um leque de atividade muito maior do que como era no início, onde os capelães eram apenas direcionados à esfera militarizada.
lá com as legiões romanas, quando surgiu lá atrás. Então, a capelania, em função do seu propósito, da sua real relevância em desempenhar um papel de proporcionar um pouco de paz e de conforto de modo amplo a pessoas na sua totalidade, então ela passa a abraçar outras esferas, tá ok? Por exemplo, biblicamente falando, nós vamos dar em outras aulas exemplos bíblicos de capelania, quando o Senhor diz que devemos amar o próximo, ele está justamente ali ensinando capelania, porque capelania é justamente isso, amar o próximo, dar assistência ao próximo, dar suporte ao próximo. E o interessante é nessa questão do suporte ao próximo é que se nós olharmos as cartas, nós vamos ver lá inúmeras referências a suportai-vos uns aos outros, ou dê suporte uns aos outros. O que significa isso? Quando nós observamos que devemos suportar uns aos outros, não significa dizer que eu tenho que suportar aquela pessoa que eu não gosto. Não é isso que diz o texto. Quando nós lemos suportai-vos uns aos outros, é justamente dar suporte a essa pessoa para que essa pessoa consiga superar suas dificuldades, suas cargas, suas questões emocionais, suas questões pessoais, suas questões íntimas e ela continue, ela não venha esmorecer em função das inúmeras dificuldades. O que um suporte faz? Um suporte, por exemplo, você tem uma prateleira, não é? E nessa prateleira, como você vê aqui na minha retaguarda, tem livros. Você coloca livros nessa prateleira. Logo, papel é pesado, livro é pesado. E você tem ali um suporte, né? Se você não tem o suporte, você não consegue colocar a madeira. E se você não tem o suporte e nem a madeira, você não consegue colocar os livros, ok? O que significa dizer isso? O capelão é o suporte. O capelão é esse suporte. Você é como se fosse essa prateleira, né? E os livros seriam as suas dificuldades, as suas necessidades. Então, qual que é o papel do capelão? É justamente ser esse suporte, suportar você, né, para que você consiga suportar as cargas. Esse é o papel principal do capelão. Por isso que a capelania ela passa a abraçar tantas outras esferas. Com certeza, você já deve ter visto em hospitais, em presídios, em escolas, em inúmeras vertentes, as necessidades que há em um capelão, ok? Então, a história nós já aprendemos aqui, de onde surge, como surge, a necessidade desse surgimento, o propósito fundamental da capelania, a relevância da capelania em seu papel fundamental, né? Até porque ela é relevante, porque nós vivemos em um mundo onde existem pessoas de todo tipo de personalidade, todo tipo de crença, todo tipo de ação, né? E essas pessoas precisam desse suporte, independente do seu credo, independente da sua posição de fé, independente no que acredita ou não acredita. Todo ser humano ele tem a necessidade desse acompanhamento de um capelão para dar justamente a ele esse suporte, ok? Seguindo adiante aqui na nossa aula, como eu falei aqui, nós vamos dar um breve exemplo aqui, tá? Nós vamos nos aprofundar sobre isso em outras aulas, mas aqui é apenas um breve exemplo da atuação do capelão, onde a capelania ela atua. Então nós já falamos aqui que as atuações da capelania ela pode ser em hospitais e cuidados de saúde. Nós vamos falar sobre isso aqui mais adiante, onde os capelães dão assistência não somente ao paciente, né? Isso que tem que ficar bem claro, não é somente ao paciente, mas o capelão também tem que dar esse suporte aos familiares durante esse momento, seja de doença, seja de dor, ou mesmo da incerteza de vir a falecer. Então, o capelão ele atua em hospitais, em cuidados da saúde, tanto para a pessoa diretamente que precisa, né, como também aos familiares. O capelão ele também pode atuar em prisões e principalmente na função da ressocialização deste preso. Então, você já deve ter observado, se você vai em cadeia, ou se já foi em algum momento, ou enfim, você vai ver que tem lá um pastor, um padre, alguém gabaritado que presta
este suporte a essas pessoas que estão presas e precisam de uma ressocialização. Então, o capelão ele é fundamental nessa parte de ressocialização. E quando eu digo isso, eu não digo apenas ao preso, mas aos familiares também, né? Em instituições educacionais, em escolas, universidades, porque há pessoas que precisam ali, há pessoas que necessitam de um acompanhamento, de um suporte, então é fundamental nós termos em mente também que o capelão ele deve atuar nas escolas, nas instituições, prestando esse suporte, prestando este apoio a esses alunos, e nós vamos falar também sobre isso em outras aulas aqui no nosso curso. Nas Forças Armadas, óbvio, e militares, nós falamos aqui, né, que quando surge a capelania, ela surge justamente dentro de um conflito, dentro de uma necessidade real que havia de pessoas serem assistidas em conflitos, em guerras, em situações de rebeliões. E um outro aqui que é pouco falado e que o capelão também atua e deve atuar é com relação aos desastres, né, emergências. Por exemplo, recentemente a América do Norte, mais precisamente Estados Unidos, teve um momento de instabilidade na costa oeste, né, na Califórnia, e eu tenho amigos que moram lá, e pegou fogo a cidade. O capelão também pode atuar nesse momento. Por quê? Porque as pessoas perdem coisas. As pessoas entram em desespero, as pessoas entram em depressão, as pessoas entram em tristeza profunda em função das perdas, em função das necessidades que foram totalmente privadas, em função de histórias de vida que se perdeu, né? Tem pessoas que têm fotos, fotografias, que aquelas fotografias nunca mais vão surgir novamente. Para muitas pessoas pode ser algo pequeno, mas não é. Tudo tem a sua importância. E isso não é se prender ao que é material. Isto é simplesmente ser humano, não é? E o capelão ele deve atuar nesse momento de desastres naturais, em situações de emergências, e nós vamos falar depois em outras aulas de cada uma dessas atuações de forma mais específica, ok? Então, essa é a nossa primeira aula, a aula 1, acerca do curso de capelania. São muitas aulas que nós vamos ainda ter aqui, tá bom? Então, nós já pudemos aprender aqui um pouco da história, né, de como surge, o propósito principal da capelania e, a partir desse propósito, a sua relevância, a sua importância, e em função disso, ela passa a abraçar outras áreas, e aí nós falamos um pouco de cada uma dessas outras áreas que a capelania exerce. Então, se você tiver dúvida, deixa aqui no comentário, traga até nós, aos nossos professores. E como disse, se você ainda não é aluno da nossa escola, a Escola de Teologia Cristã Reformadores, aqui na descrição tem os nossos contatos, nossas redes sociais, nosso site, e você pode aí adquirir este curso de capelania, né, os slides, o certificado, a sua credencial, ou outro curso que você vir a ter interesse. Então, bons estudos e até a próxima aula. Deus te abençoe.